Começando mais um episódio do nosso Inspira Quem Pode, cheio de responsabilidade, porque estou aqui na frente de um microfone, diante de uma câmera, com uma referência na comunicação, no radialismo, no jornalismo, alguém que você já ouviu no rádio, você já viu na TV, alguém que já te deu notícias do trânsito, do tempo, do governo, do acidente, de tudo, alguém que eu tenho a satisfação de ser amigo há, sei lá, quase 2 décadas, que é um grande jornalista, uma grande referência, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que me inspira, que eu tenho certeza que também vai inspirar muito vocês que já o conhecem, tanto a sua voz quanto a sua face, mas que hoje vão conhecer os bastidores, a vida e como chegou até aqui ele, Yuri Cavalieri, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Cris? É um prazer estar aqui. Vou confessar que eu furei algumas vezes, demorou para conseguir estar aqui com você, mas é um prazer enorme, mais que amigo, você é um irmão, e falar contigo aqui, falar para o seu público vai ser maravilhoso. A gente vai ter que se comportar, porque como são muitos anos de amizade, muitas histórias, a gente vai precisar se comportar aqui. O Yuri já marcou comigo essa entrevista algumas vezes, mas a vida do jornalista de redação do Factual é isso. Um dia estamos marcados, eu estou aqui nesta cadeira esperando, surge uma questão do governo, uma cobertura, uma coletiva de imprensa. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar o gancho para primeiro contar para o pessoal. O Yuri tem passagem por uma série das principais rádios desse país, como a CBN, como a Band News, inclusive na TV também, na Band. Hoje ele está numa referência que é a Itatiaia. Como é que o jornalismo surge na sua vida? Olha, Cris, eu falo que sempre, desde pequeno, eu assistia televisão, eu ouvia rádio e ficava encantado com aquilo. Apesar de ser uma pessoa muito tímida, não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida e isso fui desenvolvendo ao longo do tempo, até com a sua ajuda, né? O Inspira Quem Pode aqui, você é uma referência na inspiração, não só para mim, mas para muitas pessoas que te conhecem. Mas assistindo a televisão, ouvindo o rádio e vendo o mundo que eu conseguia acessar através desses veículos de comunicação, eu fiquei completamente encantado. E o que mais me chamou a atenção, principalmente, foram esses... Além dos jornais, eu sempre fui uma criança que assistia jornal, né? Que criança que para no almoço para assistir um telejornal ali, para saber o que está acontecendo no mundo. Eu era esse tipo de criança. E isso me encantava muito. Mas o que me chamou mesmo para o jornalismo foi entender que a partir da comunicação, do noticiário, eu conseguiria contar histórias, conhecer lugares, conhecer pessoas. E isso que me chamou a atenção para ser jornalista hoje. E é muito legal quando você conta da infância, né? Porque, de fato, eu me lembro, eu sou jornalista também, né? Dividimos a profissão, dividimos muitas coisas, né? Somos cantores e nos conhecemos no mesmo grupo de jovens na igreja. As nossas famílias têm uma... Conto? Claro. Conto, né? Nossas famílias têm uma conexão muito grande. O meu irmão foi casado com a irmã do Yuri por muitos anos, então as nossas famílias se conectaram muito, mantivemos uma amizade, independentemente dessa relação deles. E eu me lembro da sua mãe, Mônica, aliás, um beijo, Mônica, Marcelo, me lembro da sua mãe contando que você desde criança via documentários, Exato. Que realmente não é algo que criança assiste, e já dizia que queria fazer aquilo. Uhum. Você tem essa memória? Você se lembra da sua própria figura, um Iorinho assistindo? Facilmente, né? Às sextas-feiras à noite, eu lembro que era comer uma pizza e eu ficava ansioso para ver o Globo Repórter, né? Que criança. Criança de alma velha. Exatamente, gente. Adorava, porque eram temas variados e principalmente temas do mundo. É uma das coisas que me chamou a atenção também, pretendo agora voltar a estudar, fazer uma pós em Relações Internacionais, inclusive vou começar nesse segundo semestre de 2025. Então sempre me chamou a atenção ter a oportunidade de conhecer os lugares, vendo Glória Maria, vendo, né, outras referências no jornalismo, deles estarem nos locais que hoje eu posso dizer, com quase 13 anos de carreira no jornalismo, que eu estive e vivi coisas que talvez na minha vida pessoal eu não conseguiria ter vivido. Né? Estive em vários lugares, em viagens, coberturas, a gente vai, né, desenvolver um pouco mais sobre esse assunto, mas realmente ver esses documentários, eu queria estar lá, eu queria contar aquela história com o meu olhar. Então, além de ser uma responsabilidade muito grande, né, você contar uma história, um fato, eu sempre tive essa vontade de colocar a minha visão em cima disso. Porque a gente pode contar uma mesma história de várias formas. Sob diversas óticas. Exato. Né? Então o Yurinho lá pequenininho assistia um Globo Repórter, ficava doido e já se imaginava naquela posição. Então sempre foi um sonho e eu consegui, graças a Deus, estou vivendo o jornalismo. E durante quase uma década desta carreira que você
tá contando aqui pra gente, durante quase uma década você esteve numa referência, pra mim, eu acho que quando a gente pensa em jornalismo, o Grupo Bandeirantes Sim. é uma referência, segue sendo 8 anos de Grupo Bandeirantes, 8 anos aprendendo e logo no começo da sua carreira, né, fazendo na prática em uma segunda escola, além da faculdade. Não, mas sem dúvida. O quanto que esta passagem contribuiu para a construção da sua carreira, do que você se vê hoje como profissional? Eu sou completamente grato ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Como você disse, foram 8 anos e meio só na Rádio Bandeirantes. Então, de grupo inteiro, eu completei 10 anos, né? Porque eu tenho 2 passagens pela Bandeirantes, mas na primeira eu comecei estagiário. Comecei com 18 anos na Rádio Bandeirantes, onde eu acredito que eu tive essa grande sorte de já logo nos primeiros anos de faculdade conseguir exercer a função do jornalismo. Na faculdade eu via toda a teoria e na Bandeirantes eu conseguia ver a prática, colocar em prática e como isso realmente acontecia. E realmente a Rádio Bandeirantes foi uma escola porque minha primeira função era escrever notinhas de trânsito, notinha de aeroporto, informações do dólar. Então você já tem um primeiro contato com o texto. E aí você vê que aquilo que você aprendeu na faculdade, você começa dessa forma, com leads, principais informações, quem, como, por quê, onde. Você via na prática isso. Então foi muito legal que desde o começo eu tive a oportunidade também de fazer quase todas as funções. Então eu comecei escrevendo uma notinha, comecei a entrar no ar aos poucos, né, errando muito no começo, né, gaguejando. Eu brinquei, minha primeira entrada no ar foi péssima, que eu nem considero como a primeira entrada, que foi para dar um prêmio no programa Você é Curioso, eu já errei o bom dia. Gaguejei no primeiro bom dia. Então assim, foi péssimo. Então eu descarto essa primeira vez de entrar no ar. Mas quando eu fiz o Repórter Online, que era um quadro com teasers de várias notinhas. Então, trânsito, dólar, uma notinha policial. Então, aí aos poucos você vai se desenvolvendo. Então, a Bandeirantes eu consegui ser estagiário, produtor, editor, fechador de jornais, repórter, apresentador. Eu tive 2 jornais na Bandeirantes. Tive a honra de estar na mesma bancada que José Paulo de Andrade, um dos maiores radialistas da história do Brasil, e à frente do programa O Pulo do Gato, que é o programa mais antigo do rádio mundial. Não é só do Brasil, exatamente. É do mundo, né? Mais de 40 anos no ar, se não me engano, 45 anos no ar. Tive a oportunidade de apresentá-lo aos finais de semana, co-apresentar com o próprio Zé Paulo de Andrade no fim de sua carreira, infelizmente no fim de sua vida também. Então a Bandeirantes proporcionou que eu tivesse contato com todas as funções. E isso foi uma faculdade à parte que o próprio jornalismo. Aliás, citou o João Paulo, né? O pulo do gato. É tanta coisa que talvez se você fosse tentar buscar na memória tudo é impossível, né? Tudo que você viveu. Eu poderia dizer, qual a cobertura mais marcante? É impossível escolher alguma coisa, né? Nesse tempo todo. Sim. E aí você sai de uma monstra, uma referência que é a Bandeirantes, para outra monstra que é Grupo Globo, que é Rádio CBN, que também ali a gente tem o problema da intimidade, é isso, porque eu tava todos os dias, eu ia trabalhar ouvindo, né, o Yuri antes eu ouvia na Band, depois eu ouvia na CBN, amizade é isso, e aí cada fala dele eu gravava, Milton Jung chamava, Cássia Godoy chamava, eu gravava e falava assim, tô te ouvindo aqui, comenta tal coisa. Então, muitas escolas. Sim. Na CBN, qual foi Cheguei no Grupo Globo. Qual foi essa? É impactante? É muito impactante. Tanto que no dia da assinatura do contrato, quando o rapaz do RH me disse, bem-vindo ao Grupo Globo, eu fiquei, muito emocionado, muito feliz. E a CBN é outra emissora de rádio, é outra emissora que tem um peso muito grande no Brasil inteiro, né? Uma emissora que está nos 4 cantos aí do nosso país, que atende milhões de pessoas, e realmente chegar na CBN, ver um outro tipo de redação, uma outra linha editorial. É isso que muitas pessoas às vezes não entendem, que acham que eu gosto daquela emissora ou daquele rádio, porque lá fala a verdade, porque lá fala assim. Não é necessariamente falar a verdade. Mais uma vez, uma notícia pode ser dada de várias maneiras. Então, perceber a linha editorial do Grupo Bandeirantes, a linha editorial do Grupo Globo, é muito legal ter, várias visões. Isso também edifica e nos molda como jornalistas. Entender modos de iniciar uma notícia, modos de você cortar uma sonora que a fala ali de um entrevistado. Então, realmente, a CBN foi uma segunda escola depois. Depois da Bandeirantes ter vivido tudo que eu vivi, eu tive a oportunidade de colocar ainda em prática com o Yuri muito mais maduro, tanto na questão do ar, de como me portar, como falar no ar, porque a CBN também, quem ouve há muitos anos, tem aquela referência de vozes muito poderosas também, vários
grandes jornalistas passaram e estão lá neste momento, atualmente Milton Jung, Cássia Godoy e muitos outros lá que eu tive a honra de participar também, de estar junto na bancada. A CBN é outra escola que eu tenho um carinho muito grande até hoje. Até no clima da redação, mantenho contato com todos. Inclusive, semana passada estive com eles. Neste final de semana, inclusive, estive com eles. É muito bom poder ter esse contato com grandes jornalistas, não só apresentadores, repórteres, editores. Lá é uma organização muito grande para que a notícia chegue da melhor forma possível para o ouvinte. É muito legal. É marcante, né? Eu não consigo andar de carro à tarde sem ouvir o Sardenberg, né? Você precisa ouvir o Sardenberg. Mas você sabe que você trouxe uma questão importante, especialmente para o momento que a gente vive de sociedade. Uhum. Eu sempre gostei de ouvir, nesses meus deslocamentos em que eu te ouço, um pouco da CBN, um pouco da Band News, um pouco da Jovem Pan, espectros, opiniões, visões da notícia ou visões do fato divergentes, opiniões também divergentes, até para ter a capacidade de construir a minha própria opinião embasado em informações mais amplas e não viciado apenas em uma opinião. Então, para quem não é da área, como a gente, é interessante ouvir alguém da área dizer... Sim. Não é necessariamente verdade ou não, é uma ótica, uma forma, uma lupa diferente posta sobre uma mesma notícia. CBN, Band, Itatiaia e tantos outros lugares pelos quais você passou, cada um tem o seu? Sem dúvida. Seu jeito de ser? Totalmente. Cada empresa tem um modo de colocar, né, mais uma vez, a linha editorial, que é o pensamento da empresa, né, o que é relevante, é importante para se passar para o ouvinte. Em outras questões até técnicas, o tempo que você pode gravar um boletim, uma reportagem, né, a forma como você entrevista, se é entrevista em estúdio, se é entrevista só com áudio. Cada empresa tem a sua peculiaridade. Eu falo que, né, passei pela Bandeirantes, pela CBN, atualmente na Itatiaia, são 3 grandes rádios do país e eu venho me acrescentando na minha carreira e desenvolvendo em cima delas. Isso realmente é muito legal de ver a diferença. Inclusive, a dica que eu dou para você, né, aqui nosso ouvinte, telespectador, né, que hoje é isso, podcast também é vídeo, é imagem, Videocast. assim como o rádio, também hoje a gente assiste o rádio, não é só, né, ouvir. Então eu falo, realmente beba de várias fontes. Não é necessário você ouvir apenas uma. Não é porque hoje eu estou na Itatiaia que falo, não, só ouça a Itatiaia, só lá que tem a notícia. Não, né, nós temos notícias com centenas de veículos de comunicação. Claro que a gente tem a nossa preferência sempre, isso é muito legal. Mas exatamente para você criar uma opinião consistente, com base, é muito importante que você beba de vários veículos de comunicação, porque exatamente como você disse, você vai identificar pontos e visões diferentes. E aí, né, de todo o contexto que você ouve, você tira ali uma só ideia. Né? Exato. E a Itatiaia, ela é um fenômeno mineiro, nascida lá. Aliás, eu sei que parte da minha audiência, por questões familiares, é muito mineira, então todo mundo conhece a Itatiaia. Acorda de madrugada para ouvir Itatiaia. A Itatiaia é um fenômeno mineiro, mas que está em todo o Brasil. Então você atua para a Itatiaia mesmo estando sediado em São Paulo. Você faz. Exatamente. Você é o jornalista, esqueceu a palavra. Correspondente. Exato. Exato. Você é um correspondente Itatiaia. Exato. Quanto tempo você está lá? Eu estou na Itatiaia agora em setembro, no mês de setembro de 2025, faz um ano. Então, de Itatiaia. Tem sido um período maravilhoso. Eu sabia, claro, que a Itatiaia era um grande veículo de comunicação, mas eu não tinha a noção do tamanho. É um grupo imenso, né? Exato, e não só pelo tamanho físico, que também é uma redação maravilhosa, linda, mas também no sentido de grandes profissionais que trabalham lá e os anos de história. Eu vejo hoje pelas redes sociais, né, principalmente o carinho que o público tem. Como você falou, a Itatiaia no dial, no rádio, ela é para o estado de Minas Gerais, mas pelo YouTube, que todos os programas são transmitidos pelo YouTube, inclusive na TV a cabo também a Itatiaia é retransmitida, ou seja, o Brasil inteiro e o mundo inteiro, brasileiros de fora do país mandam mensagem, participam, isso é muito legal. Eu sou correspondente em São Paulo, então tudo que acontece aqui no nosso estado e que seja relevante como notícia para Minas Gerais e para o Brasil, passa também pela minha voz e pela minha colega Mariana Manetta, outra repórter correspondente de São Paulo. Um abraço para ela também. Muito bom. Na Band, você também esteve na TV, né? Sim. Você foi líder de rede, coordenador de rede, repórter. Você vê muita diferença entre o jornalismo no rádio e o jornalismo na TV? Há uma grande diferença, principalmente na linguagem. E eu senti essa diferença logo na transição, porque eu comecei na Rádio Bandeirantes, fiquei lá 8 anos e meio, e logo em seguida houve um convite para integrar a coordenação de rede
do Grupo Bandeirantes. Para quem não sabe, a coordenação de rede são as pessoas, né, não era apenas eu, eram mais 10 ou 11 pessoas, que são responsáveis por filtrar todas as informações do país. Então, sede em São Paulo, a Band Rio de Janeiro, Band Porto Alegre, Band Brasília, Band dos estados do Nordeste, todas centralizavam as informações em nós e nós filtramos e passávamos para o resto do grupo. E isso acontece com todas as emissoras, sempre há a coordenação de rede, que somos uma ponte das informações do Brasil para a sede principal, no caso do Grupo Bandeirantes, em São Paulo. E eu percebia que algumas notícias que valem muito para o rádio, que talvez seria a abertura de um jornal, para a TV às vezes era uma notinha, a gente chama de um off vivo, que é o locutor falando com uma imagem cobrindo essa notícia de 30 segundos. Porque para a televisão o que chama mesmo a atenção, óbvio, é a imagem, né? Quando você pode perceber aí nos principais telejornais, seja o Jornal da Band, Jornal Nacional, Jornal da Record, Rede TV, você vai perceber que muitas notícias se baseiam na imagem, né? O que chama a atenção é a repetição da imagem, é você mostrar. E no rádio não. No rádio você tem que descrever. Hoje, claro, mais uma vez, o rádio tem imagens. Inclusive todas as notícias da Itatiaia que eu produzo, eu preciso buscar imagem, foto, vídeo, porque quem está assistindo pelo YouTube não vale só ver a minha cara lá, vale também, né, ver a matéria ilustrada. Então acho que isso é o principal, entender que a comunicação ainda na TV é muito forte pela imagem. Então isso chama muito mais atenção do que só algo dito, como que no rádio chama. Eu não vou ser sacana de te perguntar qual que você mais gosta, porque eu sei que você vai falar que é o rádio, né? Sim, Apesar de gostar muito de TV também. Mas eu vou ser sacana de dizer algo que eu disse que eu não faria. Certo. Qual foi a sua cobertura mais marcante? Olha, Cris, nesses quase 13 anos de carreira foram muitas coberturas. Mas uma que, sem dúvida alguma, me marcou como pessoa, como jornalista, como situação, foi a tragédia da Chapecoense. Resumidamente, eu trabalhava nessa época de madrugada na Rádio Bandeirantes, eu era um dos fechadores. Ali, fechador é o que seleciona, né, as principais notícias para os jornais da manhã, ou seja, era o Pulo do Gato, Primeira Hora, Jornal Gente, então eu separava as informações, fazia o fechamento dos jornais da manhã. Eis que eu estava lá, por volta de 2 e pouco, quase 3 horas da manhã, né, checando as informações, apurando, escrevendo os textos. Um ouvinte me mandou no Facebook um Messenger: Yuri, eu ouvi numa rádio argentina, que ele tinha esse costume de pela internet ouvir rádios de outros países, que o avião da Chapecoense estava desaparecido. Falei, meu Deus, será possível? Um time brasileiro que estava em ascensão, indo para a Colômbia jogar uma final, estava em todos os noticiários. Falei, não é possível, assim. Ele deve ter se confundido, ouviu errado, entendeu um espanhol errado, fake news, exatamente. Mas vou dar uma gugada, a famosa gugada. Coloquei lá no Google, no buscador. Nada, não apareceu nada. Era muito recente. Muito recente. Falei, bom, nenhuma informação, vou continuar trabalhando. Continuei trabalhando e aquilo ficou na minha cabeça. Ele falou, será que ele ia inventar? E não ia inventar. De novo, mais uma pesquisada. Aí eu vi um link de uma televisão colombiana já no aeroporto. Aí eu falei, alguma coisa aí tem. Aí eu vi essa matéria e falei, meu Deus, e agora? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. Antes de você continuar, Claro. só um breve parênteses, a gente já volta na história. Você tem uma técnica diferente do meu Google, apesar de jornalista, eu não Sim. sou um jornalista de redação. A sua forma de cavar e de buscar numa TV colombiana é uma estratégia diferente de apuração do que uma pessoa normal, certo? Sem dúvidas. Todo jornalista, quase todo jornalista que trabalha em televisão e em rádio tem grupos de amigos e grupos de outros jornalistas, grupos de assessores, grupos de assessorias, ou seja, todos os órgãos oficiais, bombeiros, polícia militar, governo, empresas, todo mundo tem uma assessoria de comunicação. Então a gente pega nessa fonte, que é a informação verdadeira. Não basta dar um Google, ver um link de uma matéria e achar que é verdade. Não. Posso ver, né, entender o que aconteceu por lá e aí, por conta própria, ir apurar. Então aí com assessores, enfim, ver se outros colegas também têm essa informação de onde tiraram. Então há uma comunicação interna para ter 100% de certeza que isso vai pro ar. Tanto que há checagens de coisas muito fortes e grandes, como foi o caso dessa tragédia, que há de se checar mais de uma vez. Exato. Não basta, um falou que ok, não. Vamos mais entender. fontes necessárias. Exato. Então é muito importante a gente focar nisso. Então, voltando ao momento em que você identificou que uma emissora de TV colombiana estava no aeroporto, Exato. algo tinha. Porque não era normal, então, que isso fosse um erro. Então, ouvi realmente, havia a primeira informação que um avião estava desaparecido, vindo do Brasil, não sei o quê. Eu falei, então tudo
leva a crer que seja isso. Então você começa a acionar os grupos de WhatsApp, colegas, até próprio dentro do grupo Bandeirantes de Comunicação, que é uma integração muito grande entre todas as rádios, as televisões, então a gente começa a conversar com um com o outro. E eis que, infelizmente, veio, né, a notícia de que, primeiramente, que o avião havia tentado fazer um pouso de emergência, não havia nenhuma informação ainda da queda do avião da Chapecoense. Então a gente dá essa primeira informação no ar por volta de 3 e pouco da manhã, e aí algumas televisões ainda nem haviam dado essa notícia, e aí começou a pingar em todos os portais. E aí no decorrer, né, dessa triste madrugada, início de manhã, foi um terror e uma correria muito grande. Então jornalistas que deveriam chegar em um horário muito mais tarde, já foram correndo para a redação. Vão sendo acionados sobre essa demanda. Já liguei para a chefia, aconteceu isso, então vamos acionar aqui, ali, ali. Então, começamos a dobrar a equipe, porque precisaria ser uma cobertura muito grande, porque você precisa de especialista, precisa de alguém que apure informações com familiares e tudo mais. Só que foi tudo tão rápido, porque se isso ocorreu por volta das 3h30 da manhã e o primeiro jornal, que é o Pulo do Gato, começaria às 5h30, então eu teria aí uma janela de 2 horas porque assim, tudo que eu tinha preparado, caiu. Lixo. O assunto da semana, do mês, do ano foi, infelizmente, a tragédia do Chapecoense. Foi. Então, a minha estratégia foi, quando o José Paulo de Andrade chegou, que um parênteses aí, mais um momento que fez com que ele fosse uma grande inspiração para mim, foi que, antes do Pulo do Gato, havia um jornal que chamava Na Estrada, que era específico sobre trânsito, caminhoneiro, era um jornal bem segmentado. E eu entrava no meio desse jornal para dar informações, pílulas rápidas de informação. Como nesse caso já teria acontecido a tragédia, o Zé Paulo entrou no estúdio. Eu imediatamente levantei da minha cadeira e falei, por favor, ele fez, até às 5h30 o horário é seu. E a gente está falando de anos atrás, o Yuri nem era o Yuri experiente no jornalismo que eu sou hoje. Eu achei isso de uma grandiosidade, porque o maior radialista do país poderia muito bem ter sentado, ter iniciado a cobertura. Ele falou, não, primeiro você termina o seu horário, a hora que der 5h30 eu assumo. E mesmo assim ele não deixou eu levantar, fiquei lá do lado dele, coloquei a Rádio Caracol, que é uma das maiores da Colômbia, em um ouvido, fui traduzindo o que eles, né, da fonte oficial de onde ocorreu a tragédia naquele país, ou seja, dificilmente ali haveria algum tipo fake de erro, news, exato. Então fui traduzindo, fomos ao longo do aí, infelizmente, quando veio que tal pessoa morreu, foram soltando nomes de jogadores, do técnico, de comissão, de jornalistas que estavam também no avião. Muitos jornalistas de várias emissoras do país. Então foi uma cobertura muito triste, muito pesada, né? A maioria ali trabalhou 12, 13, 14 horas naquele dia. Então foi uma das coberturas que me marcou muito, porque além de ser uma tragédia, que é triste, que é pesado, a sequência, né, até chegar no noticiário foi realmente bem maluco até. E especialmente pelo fato de que você era o cara da madrugada. Exatamente. Né? Então aconteceu no seu momento, foi algo apurado por você. Sim. Entendido por você, disseminado depois por você, deve ter sido realmente muito marcante. Sim, e não só essa cobertura de tragédia, e vivemos ao longo disso, e outras tragédias até parecidas, porque foi um desastre aéreo, foi a do então candidato à presidência Eduardo Campos. Eu também estava, né, na redação nesse momento, que aí começa a informação, é helicóptero, é jato, é não sei o quê. Então aí precisamos filtrar muito bem, até já tinha informação de que, olha, vimos um corpo que tinha olhos azuis. Sim, não faz sentido. Então, aí começa o caos. Exato. Então, aí é um serviço de apuração muito grande. Mais uma vez, a redação toda é chamada para lá. Então, realmente são coberturas pesadas, mas gratificantes no sentido de que passamos a informação da melhor forma possível e respeitamos aqueles que perderam os entes da melhor forma possível. A gente falou, né, da apuração, da busca pela verdade, da importância do respeito pelas pessoas. Sim. Na condição de alguém que respira o jornalismo desde o início da sua carreira e que está hoje, né, num grande veículo de comunicação, qual que é a sua percepção sobre o papel do jornalismo hoje no mundo hiperconectado que nós temos, em que eu tenho tecnologia, inteligência artificial para criar cenas verossímeis até, e que podem confundir inconsciente ou conscientemente as pessoas? Qual que é o papel do jornalismo verdade, jornalismo raiz? O jornalismo, a comunicação, ela é essencial para a construção de uma sociedade. Porque nós não só noticiamos, nós formamos opinião. Por isso até a importância, mais uma vez, de se beber de várias fontes.
O papel do jornalismo é tão importante. Um exemplo besta, vou dar um exemplo bem besta que aconteceu comigo, de estar apresentando o Jornal à Noite na Bandeirantes, e eu errei a hora. Era, sei lá, 10 e pouco da noite, eu falei 11 e pouco. 6 e ônibus. Exato. Errei a hora, era 10 e 12, eu falei 11 e 12. E continuei apresentando o jornal. De repente, um ouvinte começou a me xingar muito no WhatsApp. Você é isso, você é aquilo. E eu não tava entendendo, eu falei, meu Deus. O que eu te fiz? Exato. E ele falou, eu estava ouvindo o rádio na cama, semi-acordado, semi-dormindo, e você deu 1 hora. E era o horário que eu já deveria estar no ponto de ônibus para ir trabalhar. Eu ouvi você falando tal hora, levantei correndo, me troquei, fui pro ponto e fui trabalhar. Quando eu já estava no ônibus, eu olhei o relógio, eu poderia estar dormindo mais 1 hora. Ou seja, é uma responsabilidade, é um exemplo besta de horário, mas pensa se a gente coloca, né, informações sobre uma morte errada, uma família se desespera, né, ouvindo primeiramente pelo rádio antes de ter tido uma apuração, né, um fato que não ocorreu, uma tragédia, um acidente. Né, o jornalismo, como você disse, escuta no carro, se eu falo que tem um acidente em tal lugar, você pode mudar trajeto, ou seja, eu mudei a rota do seu dia, você não ficou preso no trânsito. Então, é um papel que não é só noticioso, ele interfere diretamente na vida das pessoas. Então, essa é a importância de um jornalismo sério. Por isso que fica aqui um alerta, principalmente hoje, nessa questão de inteligência artificial, de tentar realmente ainda ficar com o jornalismo raiz. Porque é ali que tem a apuração dos fatos, é ali que se checa mais de uma vez, e é ali que tem profissionais que não saem de casa. Ninguém sai de casa, hoje eu vou pra mentir, eu vou pra errar. Ninguém sai de casa dessa forma. Então é muito importante ainda acreditar no jornalismo sério, porque há profissionais que estudaram para isso, não é apenas uma pessoa sem uma qualificação profissional para a comunicação, que dá uma opinião e aquilo vira uma verdade para centenas ou milhares de pessoas. Então o jornalismo raiz ainda é fundamental para a construção da sociedade. Excelente. Eu vou aproveitar esse momento para te perguntar, Yuri Cavalieri, quem te inspira? Olha, uma pergunta difícil, porque eu acho que há muitas pessoas que me inspiram, tanto profissionalmente, quanto pessoalmente, quanto espiritualmente. O inspirar é algo bem legal, porque eu acho que nem tem que ter uma pessoa só que te inspire, você precisa se inspirar em outras pessoas, mas se inspirar por pessoas boas, né, que fazem o bem. Vindo para cá, pelo nome do podcast, eu pensei que essa pergunta viria. Então eu vou dizer o Papa. Não o Papa Leão, ou o Papa Francisco, ou o Papa Bento. Nos últimos meses, no primeiro semestre desse ano de 2025, tivemos, né, a morte de Francisco e o conclave. Participando também, né, ali de notícias, enfim, eu parei para pensar, meu Deus, uma pessoa que é eleita para um cargo onde ele vai chefiar bilhões, mais de 1 bilhão de pessoas. É uma pessoa que não vai se aposentar. Né? Nós vamos nos aposentar, se Deus quiser, a gente vai se aposentar um dia. Vai aposentar, né? morrendo. Eu quero me aposentar num vinhedo na Toscana e tomar um vinho até o fim da minha vida. Agora eu penso o Papa. É uma pessoa que morre na profissão. Trabalhando. Vai até o fim da vida, né? Poucas exceções de papas, né, que deixam o cargo e viram eméritos por questão de saúde, mas assim, na história da Igreja Católica, por exemplo, é uma pessoa que trabalha até morrer e precisa cuidar de questões muito importantes como mediações de conflitos, como vemos atualmente com vários países aí em guerra ou quase em guerra. Então acho que a liderança de um papa espiritualmente e socialmente é muito importante. Então acho que esse tipo de liderança me inspira. Muito bom. E o que é que te irrita? Olha... Pode ser nome, estou brincando. Não, olha, você me conhece muito bem, eu sou uma pessoa muito calma, muito brincalhona, é difícil alguém me estressar, mas tem uma coisa que me irrita, e muitos amigos vão se identificar com isso, é a questão do compromisso com atrasos, principalmente em compromissos que envolvem muitas pessoas. Né, uma festa, um casamento, um compromisso de amigo, um aniversário, eu fico muito doido, porque se você se comprometeu com o horário, eu me desdobro muito para tentar cumprir. Claro, acontece um pneu fura, um trânsito, um acidente, isso vai te interferir. Mas tem gente, inclusive amigos muito próximos, que gostam muito de se atrasar. Mas assim, não é 10 minutos, é 1, 2, 3 horas. A gente poderia citar até os nomes, mas vamos respeitar. Exato, vamos respeitar, não vamos expor essas pessoas. Sim. Mas o horário é muito importante para mim, porque eu acho que a minha vida não é melhor do que a do outro, não é mais importante que a do outro. Então, assim, questões de horário. E eu aprendi muito isso na profissão. Sim. Porque eu não posso atrasar. Eu não posso atrasar para uma coletiva de imprensa. Eu não posso falar, gente, me esperem que o Yuri vai... Não posso me atrasar para ir trabalhar. O programa começa 9 horas, eu preciso estar 9 horas
lá para, né, para acontecer o programa. Então, para mim, a questão do horário, questão de atraso é de extrema importância. Eu sou transtornado com horário, assim. Sim, Eu sou é verdade. descontrolado, você me conhece, Sou quem me prova disso, conhece exato. sabe. Porque pra mim a maior falta de educação possível Sim. é eu me comprometer com alguém às 10 Uhum. e chegar às 11, porque eu estou dizendo que o meu dia, que a minha vida, que o meu horário é mais importante do que o seu merda me espere. Exatamente. Eu Exato. descontrolo Não, com é o atraso. exatamente isso. Então, ótima irritação. E ótima inspiração também, o Papa, a figura dos papas Exato. em geral. Yuri, quando a gente fala de irritação, eu gosto de entrar, né, em alguma coisa que tenha, de certa forma, relação com isso. No jornalismo, não raramente, você ou os demais colegas se deparam com dilemas éticos. Sim. Como é que você lida com isso? Eu vou dar essa notícia, custe a quem custar, sabendo que ela pode interferir na vida de alguém. Eu tenho um furo, mas eu sei que se eu soltar isso agora, eu vou prejudicar a carreira. Como é que são esses dilemas para você na prática? Não posso ser hipócrita e dizer aqui que, não existe, viu, Cris? Olha, todo mundo é santo, todo mundo pensa no próximo. Claro que isso não existe, até porque, né, nos interesses ali de cada empresa, o importante é a informação, o importante é estar na mídia, né? Enfim, mas claro, sempre com a verdade. Eu quero frisar isso. Sempre. Não há invenção, não há brincadeira. O jornalismo sério, ele é feito de uma forma muito, muito certa, muito correta. Correta. Mas claro que muitas vezes nós esbarramos nessas questões. Até uma das primeiras vezes que eu parei para pensar nisso, foi que eu tinha acabado de sair da Rádio Bandeirantes, eu era produtor de um dos jornais ali, estava indo encontrar hoje a minha esposa, na época era minha amiga, a Keila, um beijo, Keila, para você, uma pessoa que também me inspira muito, né, na vida, e eu me deparei com um acidente de trânsito. E chegando lá, e na rádio sempre falava, se você estiver fora da rádio, um lugar, avise, aconteceu tal notícia, você pode até entrar no ar, se for o caso. E eu vi uma pessoa que sofreu um acidente de moto, um senhor já, e ele havia caído, e chegaram os bombeiros, e eu olhando aquilo, e começaram a fazer massagem cardíaca nele, né? E eu, naquele primeiro momento, do Yuri pós-estagiário, início de contratado, falei, nossa, eu quero dar essa informação, vou entrar no ar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Peguei o celular e falei, gente, se eu quiser eu entro no ar, eu tenho essa informação. Quando eu olhei pro lado, eu vi que pararam de fazer a massagem e a pessoa havia morrido. E eu comecei a tremer, falei, meu Deus, eu tô preocupado, né, em passar essa informação que às vezes não vai nem entrar, uma coisa rápida. E uma vida morreu ali. E eu acho que é muito isso que você falou. E também teria que ser a forma como eu passaria essa informação. Né? Não tratar que mais um morreu, que infelizmente no jornalismo nós temos muitos números, né? 1.000 pessoas morreram, a gente fala com uma naturalidade, porque infelizmente tornou-se natural em muitos aspectos. Mas sim, precisa ter muito cuidado nessa questão da morte da tragédia da Chapecoense, por exemplo. Quando havia um nome dito, a gente pesquisava nas redes sociais, por exemplo, do familiar. Alguém já postou alguma coisa? Nós vamos atravessar essa pessoa. Seremos nós quem vamos falar dessa morte, anunciar essa morte. Então, no jornalismo, o cuidado é muito importante, mas há sim dilemas éticos que você precisa pesar. Eu, hoje, né, graças a Deus, nunca precisei deixar de ser quem eu sou, Yuri Pessoa, Yuri Profissional, por alguém, por uma empresa ou por uma informação. Eu acho que até hoje, espero manter isso. O Yuri jornalista nunca precisou passar um limite pela informação. E o que o Yuri hoje, de 30 e poucos... Pelo amor de Deus, você já tá com mais de 30, né? Sim. Graças a Deus, senhor. O Yuri hoje, de 30 e poucos, diria pro Yuri, estudante de jornalismo começando aquela faculdade e que naturalmente vai servir para os outros jovens estudantes de jornalismo que estão te ouvindo? Olha, eu pegaria um pouco no pé do Yuri no sentido de estude mais, se atualize sempre. E essa é a dica que eu vou deixar para vocês, futuros profissionais da comunicação, não só do jornalismo, porque tem muita gente que acha que jornalista é só quem trabalha em rádio e televisão. Não, muito pelo contrário, temos aqui uma prova viva que o Cristiano, a gente brinca no ciclo de amigos quando a gente fala dele, que o que o Cristiano toca vira ouro. Oh, meu Deus, né? quem dera. Seja na parte de relações públicas, do marketing, em projetos como esse, o Inspira Quem Pode, né, com pouco tempo já aqui no ar, tem virado uma referência para muitas pessoas. Você vê as pessoas falando já do podcast, então isso é muito legal. Então, a minha maior visão é que estude, se atualize, principalmente o profissional da comunicação. Hoje nós vivemos esse boom da inteligência artificial de uma forma até que dá medo. Né? Assustadora, às Assustadora, é uma forma muito assustadora de como ela tem sido impactante no meio da comunicação. Mas não estude só isso. Se atualize
seja atual na vida, no que está ocorrendo, né? Tem muita gente que fala, eu não gosto de assistir jornal, não ouço rádio, não quero saber de nada. E vai lá só na rede social, fica naquele Reels e se atualiza por lá. Cara, a chance de você estar consumindo um material muito porco e de notícias falsas é muito grande. Muito grande. Então ainda se atualize pela grande mídia, estude sempre, estude muito, leia muito, faça cursos, vá atrás, porque se você se conformar apenas com a faculdade, você vai ficar muito para trás. Muito para trás. Isso vale para jornalistas hoje já com uma carreira consolidada. Porque eu vejo, por exemplo, na CBN, que eu vejo uma média de idade até baixa ali na redação, tem profissionais que estão chegando e estão engolindo gente mais velha, seja com questões de computador, com questões de tecnologia. Né? Eu peguei o finalzinho do rádio, que os repórteres entravam só por celular, então aquele som bem ruim, bem chiado. Hoje não, hoje você entra no ar com uma qualidade ímpar. Na televisão você precisava levar um caminhão com um satélite para um repórter entrar no ar. Hoje ali com o próprio celular colocando na mão, você está no ar. Então, novas tecnologias, atualize-se e isso vai fazer você de um profissional muito completo. Obrigado pelas palavras, uma honra ouvir isso de você. Yuri Cavalieri, meu amigo, meu irmão, jornalista, referência, obrigado pela sua presença, mas, antes de nós encerrarmos, nessa sua última resposta, você começou a falar um pouco sobre o que eu quero que você encerre falando, que é, com tudo que a gente tem hoje, novas tecnologias, redes sociais, assim, num absurdo, inteligência artificial, qual que é o futuro do jornalismo? Muita gente me pergunta, o jornalismo vai acabar? Né? Por exemplo, até o rádio vai acabar? Não vai, não vai. Apesar da tecnologia hoje estar quase andando sozinha, sempre há mãos humanas por trás dessa tecnologia. É isso aí. E a gente precisa entender que ela pode ser usada para o bem e usada para o mal. E nós estamos vendo ela sendo utilizada muito fortemente por ambos os lados. Então, não, o jornalismo não vai morrer, ainda precisa de uma mente pensante natural. A inteligência artificial é ótima, mas a inteligência natural ainda prevalece. Então não, o jornalismo não vai morrer, apesar de hoje, mais uma vez, as pessoas estão bebendo muito só de redes sociais ou portais de pessoas inconsequentes, mas a mídia ainda vai viver porque tem gente muito séria nesse país, que pode, mais uma vez, afetar a sociedade de uma forma positiva ou negativa, mas ainda muito positiva. Tem um exemplo aqui na minha frente. Muito obrigado. Parabéns pela sua carreira, pela sua trajetória, pela sua história de vida. Me alegro muito por tê-lo na minha vida e espero que seja assim por mais 20, 30, 40, 50 anos. Obrigado pelo convite, o Inspira Quem Pode mais uma vez. É um projeto maravilhoso, você tem trazendo pessoas aqui muito inspiradoras, realmente, histórias às vezes até anônimas, não só pessoas super conhecidas, inclusive eu, uma pessoa anônima, mas que espero que você tenha gostado, aí você que está nos assistindo, nos ouvindo, que eu tenha plantado uma sementinha boa no seu coração. E obrigado, Cristiano. Você é outra pessoa que me inspira e estar aqui é uma honra muito grande. A honra é minha, obrigado. Yuri Cavalieri, jornalista da Rádio Itatiaia, com passagem nas principais emissoras desse país, uma grande referência para os atuais e futuros jornalistas. Obrigado, Yuri. Obrigado você que nos acompanhou em mais um episódio aqui do nosso Inspira Quem Pode. Saio desse episódio muito feliz, adoro conversar com colegas jornalistas e te espero aqui na semana que vem para contarmos mais histórias inspiradoras. Um abração e até lá.